com todas as viagens das últimas semanas, a culpa é do Dia da Língua Portuguesa, que foi no domingo, acabei por deixar passar a Volta ao Mundo em 33 palavras, que ainda não terminamos. Mas também não vai ser hoje, havemos de voltar, mas não vai ser hoje. Hoje gostava de responder de forma um pouco mais demorada a um comentário que recebi. Tenho ainda outro comentário que está na lista de espera sobre a relação, sobre a forma como nós lemos as cidades, mas o comentário de hoje é um comentário de João Batista, que me pediu para aprofundar um pouco a questão dos dois alfabetos da língua sérvia. Há que dizer, para começar, que o sérvio e o croata são ainda, no fundo, a mesma língua. São dois padrões, se quisermos, de um mesmo sistema linguístico, e estes dois padrões, aliás, são baseados na mesma variedade da língua. Portanto, há vários dialetos naquela zona, há um contínuo dialetal, e os dois padrões, o croata e o sérvio, são baseados de uma forma muito semelhante. Portanto, ou seja, seria possível criar, a partir desse contínuo de dialetos, dois padrões muito mais afastados do que aqueles dois estão. Além do croata e do sérvio, há que dizer que também existem em desenvolvimento, pelo menos, dois outros padrões, o bósnio e o montenegrino, e todos estes 4 nomes são nomes aplicados enquanto nomes de língua. Portanto, o Montenegro tem o montenegrino como língua, a Bósnia tem o bósnio também como língua, mas isto não quer dizer necessariamente que estamos perante 4 línguas separadas. São 4 nomes para um sistema que continua a ser o mesmo. Mas isto não quer dizer também que sejam absolutamente iguais. Não são, claro. O croata tem opções nesse padrão diferentes das opções do sérvio. Só para dar um exemplo, o sérvio usa algo como futebol, salvo erro, para futebol, enquanto que o croata usa nogomet, salvo erro, penso que estou a pronunciar minimamente bem. Confesso que não fui verificado, devia ter verificado, mas comecei a fazer o episódio e esqueci-me desse pormenor, deste exemplo. E há outras questões destas, portanto são dois padrões de facto diferentes, com algumas opções lexicais diferentes, mas não deixam de estar tão próximos que é perfeitamente possível um croata ir à Sérvia conversar em croata com o sérvio e vice-versa. Nem sequer estamos a falar de diferenças da mesma natureza que as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. As diferenças não serão tão marcadas. A discussão se é a mesma língua ou não, no fundo é um pouco, como é que eu ia dizer, não é muito relevante. A Croácia tem um padrão linguístico chamado croata que aplica oficialmente, a Sérvia tem um padrão chamado sérvio que aplica oficialmente e pronto, são a mesma língua no uso real, porque as pessoas podem perfeitamente comunicar e ler no outro padrão, mas os nomes são diferentes, os Estados usam cada um deles um nome diferente e é assim. Pode-nos parecer estranho esta situação em que ser ou não a mesma língua não é assim tão importante enquanto resposta, mas é o que acontece. Aliás, e antes de chegarmos ao comentário do João que eu gostaria de aprofundar, que tem a ver com os alfabetos, se hoje o Brasil, ou melhor, se amanhã o Brasil decidisse que passaria a chamar a língua oficial que usa brasileiro, não é o nome oficial, o nome é português, o nome oficial da língua usada no Brasil é português, mas se passasse a chamar brasileiro, a situação, na realidade, mudava pouco linguisticamente. Continuaria a haver um padrão do português, um padrão da língua que era diferente do padrão português, passaria apenas a ter um nome diferente, a proximidade continuaria a ser muita, continuaríamos a conseguir compreender tanto ou tão pouco como compreendemos hoje a língua dos brasileiros, a questão, e provavelmente muitos linguistas continuariam a estudar os dois padrões como dois padrões de um mesmo sistema linguístico, outros não, e a discussão continuaria como acontece, aliás, hoje. Portanto, digamos que a questão do nome que se dá à língua é menos importante do que nós pensamos. Mas agora olhemos para o sérvio em particular. O sérvio peço desculpa, antes disso, só voltando um pouco atrás, o nome que se dá à língua não é tão importante como se possa pensar, mas tem a sua importância. Se o Brasil decidisse fazer uma coisa dessas, como eu acabei de dizer, é claro que estaria a marcar uma separação
que hoje não está marcada, o que poderia ter implicações, por exemplo, na forma como os livros, como a literatura é ensinada. Se calhar, livros de literatura portuguesa deixariam de estar nos programas das escolas brasileiras. Talvez. Mas também não seria absolutamente essencial que assim fosse. Por exemplo, aqui mesmo ao lado em Espanha, o valenciano tem um nome diferente do catalão, mas as instituições linguísticas de Valência, em geral, consideram que são a mesma língua, com dois nomes diferentes e também com dois padrões diferentes, e ensinam, ou melhor, têm nos programas da escola em Valência, não sei até que ponto, em que número, mas é perfeitamente possível encontrar uma obra literária catalã nas aulas de literatura. Não sei até que ponto é que hoje em dia isso é comum, mas seria possível, digamos assim. O mesmo poderia acontecer num hipotético Brasil que tivesse a língua brasileira como oficial. E agora sim, vamos parar com essa questão e vamos falar da questão dos alfabetos da Sérvia. Na Sérvia, de facto, usam-se dois alfabetos, o latino e o cirílico. E o João perguntava se isto implica também, por exemplo, diferenças depois de outra ordem, sintática, morfológica, ou seja, quando um sérvio está a usar o alfabeto cirílico, está a usar exatamente a mesma língua que estaria a usar se estivesse a usar o alfabeto latino. E a resposta é sim, está a usar a mesma língua. A transformação é mesmo uma questão apenas ortográfica, se quisermos. Neste caso, são duas ortografias em dois alfabetos diferentes, mas é uma opção que não tem implicações para lá do uso desse alfabeto. Ou seja, uma pessoa pode escrever um texto no alfabeto latino e depois, provavelmente existe até software para isso, mas mesmo que não existisse, poderia fazer apenas substituições automáticas, usando as ferramentas do Word, poderia transformá-lo no outro alfabeto e o texto continuaria a ser perfeitamente igual. Portanto, a língua seria, na oralidade seria a mesma, seria lida precisamente da mesma maneira, mas os alfabetos seriam diferentes. Nós podemos ir a um website do governo sérvio e temos lá a opção usar o alfabeto latino, usar o alfabeto cirílico. O texto é o mesmo, o alfabeto é diferente. A mesma pessoa saberá usar os dois alfabetos. Em geral, o alfabeto cirílico é considerado, digamos, superior oficialmente. Está declarado como o alfabeto oficial por uma questão de ligação ao mundo ortodoxo, ao mundo que usa o alfabeto cirílico, mas todos os sérvios usam também o latino e sabem usar, e nós, se estivermos a passar por podemos até fazer essa experiência no Google Maps, a passar pelas ruas da Sérvia, vamos encontrar muita publicidade, muitos placados no alfabeto latino, e só preciso depois, mais à frente, outra no alfabeto cirílico. As placas das estradas estão nos dois alfabetos, portanto, sim, é uma língua com dois alfabetos, e isto é curioso, é estranho, mas não é tão estranho como a situação do Japão, em que tem três sistemas de escrita, e os três sistemas de escrita podem ser usados na mesma frase. Ou seja, não temos um texto que está escrito num sistema e depois vamos passar para o outro se quisermos. Não. A mesma frase pode ter os três sistemas de escrita. Um é um sistema logográfico importado da China, e os outros dois são sistemas desenvolvidos no Japão, que são silabários, e os três podem estar misturados. E depois ainda temos outras situações em que países mudam de alfabeto. Não fazem como a Sérvia, não ficam com os dois, não. Têm um e passam para o outro. Como o Cazaquistão, que usa o alfabeto cirílico para a língua cazaque e agora está num processo de mudança para o alfabeto latino. Aconteceu também na Turquia, onde se usava um sistema de escrita baseado no sistema árabe e depois passaram no início do século XX para o alfabeto latino. Portanto, há estas transformações e depois temos este caso muito particular da Sérvia, que simplesmente se recusa a decidir. Ficou com os dois alfabetos. Como é que isto se enquadra com a relação com o croata? Bem, o croata só usa o alfabeto latino. Seria possível usar o alfabeto cirílico? Claro. Usando precisamente a mesma tabela de correspondências que o sérvio usa, podemos escrever croata no alfabeto cirílico. Mas mais, podemos escrever qualquer língua que usa o alfabeto latino usando o alfabeto cirílico, desde que façamos primeiramente uma tabela de correspondências entre as letras e para podermos usar o alfabeto. Seria possível. Por exemplo, o moldavo, que é uma forma, que no fundo é a mesma língua que o romeno, usou durante muito tempo o alfabeto cirílico
hoje usa o alfabeto latino. E não nos podemos esquecer que é uma língua latina, mas usa o alfabeto cirílico. Portanto, sim, é possível sempre adaptar sistemas de escrita para, para poderem ser usados em qualquer língua. Respondendo por fim, e para terminar esta questão, que eu confesso, considero muito interessante, como é que nós às vezes estamos a discutir questões ortográficas e depois temos uma língua que simplesmente usa 2 alfabetos e ponto final, é assim. Dizia eu para terminar esta questão, mas não vou terminar, vou só comparar com outra situação, que é a situação do norueguês, que tem 2 padrões, usa o mesmo alfabeto, mas 2 padrões. Portanto, é uma situação um pouco ao contrário daquilo que o João me perguntava. O João estava-me a perguntar, no fundo, se estes 2 alfabetos usados pelo cirílico também não corresponderiam a 2 padrões diferentes. Não, o padrão é o mesmo, são 2 alfabetos. No caso do norueguês, temos o mesmo alfabeto, 2 padrões diferentes, ou seja, certas regras morfológicas diferentes, certas regras sintáticas diferentes, o léxico um pouco diferente. Considera-se politicamente que aqueles 2 padrões são a mesma língua, mas são 2 padrões diferentes. As línguas do mundo são mais complexas e mais interessantes, diria eu, do que nós muitas vezes pensamos. E pronto, foi o episódio de hoje. Até amanhã. Espero que volte amanhã para mais uma pilha de livros que, no fundo, eu tenho de reconhecer, é também, e cada vez mais, se calhar, uma pilha de línguas.